Muito boa tarde a todos vocês. Nós vamos então falar sobre dietas e eixo intestino microbiota cérebro na área da obesidade. Então lembre que nós estamos fazendo, de certa forma, uma sequência com relação à terapêutica anti-obesidade, que é baseado na pirâmide, dietoterapia, atividade física, mudanças cognitivas comportamentais, farmacoterapia e cirurgia bariátrica. Nessa sequência, vamos falar então sobre um fator etiológico que é o eixo intestino, microbiota e cérebro. Veja que interessante que o Hipócrates já disse, faça do seu alimento o seu medicamento. Mas ele também disse que todas as doenças começam no intestino. Veja, Hipócrates viveu 500 anos antes de Cristo. E os benefícios de uma microbiota normal é síntese e excreção de vitaminas e minerais, adequada em digestão e absorção de nutrientes e evita colonização por patógenos. Bem, por outro lado, dentre outros fatores, também estimula a produção de anticorpos naturais e a competição com bactérias patogênicas que nós chamamos de antagonista microbiano. Eu gosto aqui dessa charge que mostra que o intestino, que tem uma população de 100 trilhões de bactérias, né? Então veja a quantidade de micro-organismos que nós temos no nosso organismo. Sendo que nós temos 1,3 mais de micro-organismos do que células, e sendo que 95% está exatamente no intestino. E quando se fala de intestino, existe um elo de comunicação entre o intestino, microbiota e vários órgãos. Ou seja, quando nós falamos do elo de comunicação entre o intestino e outros órgãos, existe um eixo que se chama intestino-pele. Um outro eixo que intestino e ossos. Um outro, intestino e tecido adiposo. Intestino e fígado, intestino e sistema cardiovascular, intestino e sistema renal, e o intestino e cérebro. Então veja esse elo de comunicação entre o intestino, a microbiota e vários órgãos, leva efetivamente a certas implicações na saúde e na doença. Essas implicações podem estar relacionados com o sistema imunológico, com o sistema cardiovascular, com o próprio metabolismo do hospedeiro, também relacionados diretamente com o estresse, ativando o eixo hipotálamo, hipófise, adrenal, e também com a inflamação no cérebro. Então, não há dúvida de que esse eixo é extremamente importante. Então, vamos entender o mecanismo básico desse eixo intestino, microbiota e cérebro. Ele é também chamado de psicobiota. Ele regula a neuroinflamação, a resposta neuroendócrina ao estresse, neurodesenvolvimento, modulação do humor e, principalmente, o comportamento alimentar, fome e saciedade, além da termogênese. Bem, então a nossa psicobiota, ou seja, o eixo microbiota, intestino e cérebro, ele tem múltiplos e múltiplos fatores que vão impactar este eixo ao longo da vida. Quais são esses inúmeros fatores? Veja, existem uma série de alterações no nosso dia a dia, e principalmente relacionado à dieta, que de certa forma vai impactar a quantidade de micro-organismos que nós temos no nosso intestino. Além da atividade física, além de medicamentos, o meio ambiente, enfim, logicamente o nascimento, né, parto normal, cesárea, tudo isso vai impactar de tal sorte
que nós vamos ter alterações no nosso comportamento alimentar, na nossa capacidade cognitiva, no estresse e etc, e etc. Esse eixo, ele tem essa característica de ser bidirecional. Bidirecional porque as substâncias produzidas pelas bactérias na microbiota, elas se comunicam com o cérebro e o cérebro se comunicam com essas bactérias. De que maneira que isso acontece? Isso acontece, primeiro, essas substâncias todas e todas produzidas pelos esses micro-organismos aqui na microbiota, essas substâncias neuroativas, alguns metabólitos, outros fatores inflamatórios, outros produtos derivados da microbiota, através de receptores específicos que nós temos aqui nas chamadas células enteroendócrinas, via aferentes vagais ou via circulação sistêmica, vão sinalizar para o cérebro, principalmente os núcleos hipotalâmicos da fome, saciedade e termogênese, que nos responde, quer seja através do eixo hipotálamo-hipófise adrenal, quer seja através do sistema nervoso simpático autônomo, sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático. Então, isso é bidirecional. Então, veja a importância que tem esse eixo microbiota intestino-cérebro e, portanto, a associação que existe com doenças crônicas não transmissíveis. As bactérias que estão no nosso intestino, basicamente, produzem metabólitos bacterianos e outros componentes. Esses metabólitos por exemplo, o temal, o hipurato ou os ácidos graxos de cadeia curta, que, de certa forma, podem nos favorecer uma maior ingesta calórica, pode, via temal, ser um risco maior para doenças cardiovasculares, e também esses metabólitos bacterianos, através do hipurato, pode aumentar o nosso risco para o desenvolvimento de diabetes e hipertensão. Isso tudo relacionado aos metabólitos bacterianos sintetizados, produzidos lá na microbiota intestinal. Mas os componentes bacterianos também favorecem a liberação dos lipopolissacarídeos ou de outras estruturas lipídicas que vão ativar determinados receptores que são chamados TOL, TOL 1, 2, 3, 4, 5, e, consequentemente, favorecer uma resposta inflamatória, gerando resistência insulínica, gerando obesidade e síndrome metabólica, principalmente diabetes tipo 2 e também dislipidemias e, portanto, doença cardiovascular. Então, há uma associação direta da microbiota intestinal, da quantidade e qualidade das bactérias que você tem no intestino, que sintetizam metabólitos bacterianos, que sintetizam outros componentes e que vão gerar doenças crônico não degenerativas. E dentre essas doenças, uma delas, a mais comum, a mais interessante, é a obesidade. Como é que isso funciona com relação à obesidade? Bem, quais as bactérias predominantes na microbiota intestinal? Firmicutes, Bacteroidetes, Actinobacteria, Proteobactéria. Observe que Firmicutes é a maior quantidade, 60% a 80%. As Firmicutes, elas têm essa função de quebrar grandes moléculas de alimento e aumentam a nossa capacidade de absorver calorias e armazenar gorduras. No caso das actinobactérias, tem uma função mais específica de regular o trânsito intestinal. E as bacteroidetes, que têm essa função básica no controle do peso corporal. Então, em resumo,
nós temos um grupo de bactérias chamadas Bacteroidetes, Firmicutes e Actinobactérias, além das proteobactérias. Quando se fala da microbiota intestinal e obesidade, existe sim uma predominância das Firmicutes, das Enterobactérias e das Staphylococcus. Essas três espécies realmente têm predominância com relação aos pacientes portadores de obesidade, comparativamente aos pacientes magros. Pois bem, quais então seriam essas bactérias produtoras de neurotransmissores que poderiam, de alguma forma, interferir diretamente nos nossos núcleos hipotalâmicos de fome e saciedade e termogênese, ou seja, ventromedial e lateral, hipotalâmicos? Bem, essas bactérias têm as lactobacilos e as bifidobactérias que estão diretamente relacionadas à síntese do GABA, do neurotransmissor ácido gama-aminobutírico. A Escherichia coli, bacilos e Saccharomyces, noradrenalina e adrenalina. A Candida, Streptococcus, Escherichia enterococcus e serotonina. Lactobacillus, acetilcolina. E Bacillus e Serratia, dopamina. Bem, então qual seria, na verdade, a importância de nós termos uma microbactéria em boas condições, que não esteja em disbiose? Ela vai diretamente, esse grupo de bactérias do bem, em predomínio, né, do que das bactérias não comensais, elas vão interferir diretamente no nosso sistema nutroneurometabólico de homeostase energética, ou seja, na nossa regulação, que envolve fome, saciedade e termogênese. Então, há uma ligação direta, efetivamente, entre as bactérias do intestino e o nosso sistema de fome, saciedade e termogênese, que é o sistema de homeostase energética. Então, a partir do momento que eu tenho um sistema onde alguns peptídeos intestinais, ou os chamados peptídeos da fome, ou mesmo a sinalização dos aferentes vagais, sejam ativados por esse grupo de bactérias, eu posso, por exemplo, ter uma síntese maior de grelina, e essa grelina, que é orexigênica, atravessa a barreira hematoencefálica e vai atuar lá no núcleo arqueado, que fica na base do terceiro ventrículo, e vai estimular aquilo que dá fome, que é o neuropeptídeo Y, a proteína do agut, inclusive chamado neurônio de primeira ordem, que, por sua vez, ativa os chamados neurônios de segunda ordem, que é o Y1 e Y5, e que vai favorecer para que eu tenha uma ingesta maior e um gasto menor. Então, a partir do momento que bactérias não adequadas, que eu provoque uma disbiose intestinal, eu posso estar sinalizando para o meu cérebro, via grelina, que eu tenha mais fome, menos saciedade. E também posso, através de uma liberação menor do PYY, do polipeptídeo pancreático, do GLP-1, da oxintomodulina, que são peptídeos sacietógenos, que, por sua vez, estando eles numa concentração menor, significa que eu vou ter menos saciedade. E menos saciedade eu vou comer mais. E comendo mais, evidentemente, eu vou ter um balanço calórico positivo crônico. Então, as bactérias intestinais, a nossa microbiota intestinal, diretamente está envolvida com o sistema de homeostase energética, causando sobrepeso, obesidade. E também, se for o contrário, pode causar magreza excessiva. Então, não há dúvida de que esse sistema, que é aí um complexo,
ele está diretamente ligado aos núcleos hipotalâmicos da fome e saciedade. Lembrando que a nossa microbiota intestinal produz uma série de substâncias, como, por exemplo, os ácidos graxos de cadeia curta, uma síntese maior de GABA, uma síntese maior de neurotransmissores, de serotonina, que, de certa forma, interfere nessa permeabilidade intestinal e que vai, através ou dos aferentes vagais ou através da circulação sistêmica, sinalizar os nossos núcleos hipotalâmicos no núcleo arqueato da fome e da saciedade. Havendo um desequilíbrio, ou seja, se essas substâncias, principalmente os lipopolissacarídeos, se essas substâncias que interagem com essas células enteroendócrinas e que via circulação sistêmica e que via aferente vagal, se porventura estiverem em uma quantidade que provocada por uma disbiose, eu estarei diretamente desregulando o sistema de homeostase energética, quer seja favorecendo uma hiperativação do neuropeptídeo e proteína do agute, ou quer seja favorecendo uma diminuição da atividade do CART e da proópio-melanocortina, portanto, favorecendo o sobrepeso e obesidade. Eu estou estimulando aquilo que dá fome e estou inibindo aquilo que tira fome. Então, há uma interface direta entre a ingesta alimentar e o eixo e intestino, microbiota e cérebro. E esse mecanismo, ele ocorre por metabólitos que são produzidos, sintetizados no intestino de forma inadequada, por uma ingesta alimentar inadequada, principalmente por muita gordura saturada, que promove um aumento dos lipopolissacarídeos, LPS, ou principalmente por uma baixa ingesta de fibras. E isso vai favorecer com que essas substâncias vão sinalizar, através do nervo vago, através da circulação sistêmica, os mecanismos de controle de fome e saciedade hipotalâmicos, e que, se não bastasse isso, ativa o eixo hipotálamo-hipófise adrenal, gerando mais e mais cortisol na nossa corrente sanguínea, e mais estresse. E, portanto, peptídeos entéricos e neuropeptídeos vão comodular a nossa fome e a nossa saciedade. Então, diante de tudo isso, há sim possíveis ligações causais entre microbiota intestinal alterada e obesidade? Sim. Observem que quando há uma ingesta inadequada, quando a sua microbiota intestinal, você, por algum motivo, está ingerindo muito açúcar refinado, muita gordura saturada, muito poucas fibras, existe um aumento da formação, da síntese dos chamados ácidos graxos de cadeia, ácidos graxos, não é de cadeia ramificada, ácidos graxos, como é que chama aqui? Isso, de cadeia curta. Esses ácidos graxos, que é butirato e acetato, eles vão interagir direto com esses receptores de ácidos graxos livres. E olha que interessante, eles reduzem a atividade simpática, reduzem a termogênese, reduzem o gasto energético. Então, ingerir poucas fibras, muita gordura saturada e muitos açúcares refinados, dentre outras coisas, reduz a sua termogênese através da microbiota intestinal que se comunica com o cérebro. E, mais do que isso, também pode favorecer
a uma alteração da permeabilidade intestinal, que em virtude dos lipopolissacarídeos, que na verdade é uma endotoxina da membrana celular, que vai reduzir aquilo que te dá saciedade, que é o GLP-1 e o PYY principalmente. Então, portanto, reduz a termogênese, te dá menos saciedade, e se não bastasse tudo isso, ainda libera esse fator aqui de crescimento de fibroblasto, que de certa forma estimula você a ter uma ingesta calórica maior. Então, em resumo, qual é a ligação causal entre a microbiota intestinal alterada e a obesidade? Maior ingesta alimentar e menor termogênese. Vamos dar um exemplo que é a grelina. Grelina e sinalização do eixo microbiota intestinal e cérebro. Veja que interessante, a grelina, ela quando liberada numa maior concentração, ela interage com um receptor específico. E quando nós vamos observar, já que a grelina é um peptídeo orexigênico, né? E que tem um papel importantíssimo na regulação do equilíbrio energético homeostático e do metabolismo e da regulação central do apetite. Então, se eu tiver aqui na minha mão uma cápsula de grelina e tomar, e se ela atravessasse a barreira hematoencefálica, eu iria comer muito. E o que faz, ou o que pode fazer a microbiota intestinal? Ela pode alterar, quando alterada, ela aumenta os níveis de grelina e, consequentemente, ela vai fazer com que nós tenhamos uma sinalização maior ao núcleo lateral hipotalâmico, que é da fome, e maior ingesta alimentar e, consequentemente, a obesidade. Então, esse é um exemplo de que a microbiota intestinal pode favorecer a uma síntese maior de grelina e, consequentemente, nós tenhamos uma ingesta calórica maior e vamos ganhar peso. Mas vamos dar um outro exemplo, que é do neuropeptídeo Y e PYY. Através de uma microbiota alterada, eu posso favorecer um aumento do apetite, uma ingesta maior, porque uma microbiota intestinal alterada vai favorecer com que haja uma produção maior do neuropeptídeo Y e uma produção menor do PYY. Vai haver uma síntese maior daquilo que dá fome, neuropeptídeo Y, e uma síntese menor daquilo que dá saciedade, PYY. Portanto, ganha peso corporal, sobrepeso, obesidade. Ainda falando sobre mecanismos do sistema da fome, saciedade e termogênese. Falamos da grelina, PYY. Veja que interessante, essas substâncias que são produzidas aqui pela microbiota intestinal. Uma microbiota intestinal, uma disbiose, ela vai interagir com essas células enteroendócrinas e, principalmente, por uma menor estimulação dessas células, há uma produção menor do PYY, uma produção menor do GLP-1, uma produção menor da colicistoquinina, que, por sua vez, todos eles são sacietógenos e vão informar, através dos aferentes vagais, no núcleo do trato solitário, para que haja uma ativação orexigênica e uma redução do sistema anorexigênico. E, portanto, e também redução dos níveis de receptores de leptina. O que significa uma microbiota intestinal alterada? Uma produção menor de substâncias que dão saciedade. Então, esse é chamado mecanismo de sistema homeostático. Mas e o hedônico,
que leva à hiperfagia. No caso do hedônico, quando há um consumo maior, né, de alimentos palatáveis, aí entra gordura, 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 nós temos uma redução dos receptores dopaminérgicos no núcleo accumbens. Portanto, aquele mecanismo de recompensa, toda vez que falar de núcleo accumbens, lembrem recompensa. Quando eu como, fico saciado, fico bem, estou recompensado, é porque o núcleo accumbens foi ativado, foi sinalizado e você se sente bem. É dopaminérgico. Nesse caso, esse mecanismo de recompensa por uma microbiota intestinal alterada, ele não fica adequado, não fica em homeostase, o seu mecanismo de recompensa não fica adequado. E aí você come mais e mais e mais. Então, veja a importância desses mecanismos no sistema homeostático hedônico que leva à hiperfagia relacionado à microbiota intestinal. Mas, afinal, e aí? Vamos tratar ou não tratar? Eis a questão. Vamos ver qual seria a estratégia terapêutica. Bem, existem as fibras, existem proteínas, gorduras saturadas, insaturadas e polifenóis. E o que esses estudos mostram? Que há uma interação de fibras ou de carboidratos, proteínas, gordura saturada e insaturada com a microbiota intestinal, que, por sua vez, favorece um aumento ou diminuição de bactérias do bem ou do mal. Quando você ingere fibras, aumenta as bifidobactérias. Quando você ingere proteínas de boa qualidade, aumenta as bacteroidetes e diminui as bifidobactérias. Mas gordura saturada em excesso aumenta firmicutes, além das proteobactérias. E isso causa uma endotoxemia. Então, de acordo com a sua ingesta alimentar, há uma interação com a microbiota que, de certa forma, se modifica e vão ter efeitos na sua saúde. Ou aumentar ou diminuir inflamação e adiposidade. Ou aumentar ou diminuir seu peso corporal. Ou aumentar ou melhorar o seu sistema imunológico. Não há dúvida de que a chamada dieta do Mediterrâneo foi considerada a melhor de todos porque aumenta as bifidobactérias e as lactobacilos. Dieta do Mediterrâneo. Mas e fibras? A ingestão de fibras é fantástico porque produz ácidos graxos de cadeia curta que estimula a microbiota, a produção de hormônios que vão influenciar o controle da nossa ingesta porque interage com determinados receptores. Veja, os ácidos graxos de cadeia curta, eles vão interagir com esses receptores GPR41 e vai produzir mais PYY, saciedade. Com GPR43, mais e mais GLP1, saciedade. Então, veja a importância que tem a nossa ingesta de fibras, frutas, verduras e legumes e alimentos integrais. Mas uma coisa é certa, e se você é portador de obesidade, existem estratégias para você contornar essa situação através da microbiota? Bem, uma delas, certamente, é ter uma boa ingesta alimentar. Não há dúvida que aquelas pessoas que têm crave, que têm dependência de alimentos de alta densidade energética, topiramato, fentermina, ibupropiona, naltrexona e liraglutida. Aqueles que precisam tratamento bariátrico, cirúrgico, pode haver o uso de prebióticos e probióticos é extremamente importante, e existe aí o transplante da microbiota fecal, que ainda está se iniciando, essa que é a verdade. Mas, de qualquer maneira, o que é importante que a gente entenda e que seria talvez a coisa mais importante disso tudo, é que a ingestão de probióticos é que é o ideal. Esses são os probióticos considerados cientificamente os mais adequados para que possam habitar
a sua microbiota intestinal e não favorecer ao desenvolvimento de sobrepeso e obesidade. Ou seja, essas bactérias sintetizam, favorecem a síntese desses neurotransmissores ou desses metabólitos hormonais, de tal sorte que via sistêmica ou via aferente vagal vão sinalizar os seus núcleos hipotalâmicos da fome, saciedade e termogênese e vão fazer com que você tenha uma ingesta mais adequada, uma ingesta menor e também uma termogênese maior. Então, em tese, se um dia o Hipócrates disse, faça do seu alimento o seu medicamento, eu acho que hoje, nesses últimos 2, 3 anos, a discussão sobre o eixo microbiota intestinal, ele está ocupando um espaço maravilhoso, porque realmente as doenças começam ou podem começar efetivamente no intestino. Então, cabe a cada um de nós, nutrólogos e vocês, futuros nutrólogos, que passem a refletir sobre a sua ingesta alimentar. Se você quiser produzir mais lipopolissacarídeos, pode ingerir bastante gordura saturada, que é aquela que em temperatura ambiente é semissólida e esbranquiçada. Se você quer interferir diretamente na sua saciedade, ou seja, saciedade menor, não coma fruta, não coma verduras, não coma fibras. Então vale a pena refletirmos o quanto eu estou ingerindo de frutas, verduras e legumes, fibras. Será que eu estou ou não exagerando na minha ingesta alimentar relacionada à gordura saturada que produz lipopolissacarídeos, que é extremamente deletério para o nosso organismo, porque a sinalização fica alterada? Enfim, probióticos, será que não vale a pena, com uma certa frequência, nós ingerirmos um iogurte, pelo menos 3 vezes por semana? É uma coisa tão simples. Então, eu acho que vale a pena, sim, a gente cada vez mais pensarmos na nossa dieta, nossa alimentação, e, dentro do possível, a ingestão de probióticos. E, para finalizar, eu diria que nós vivemos em um mundo microbiano. Não estamos sozinhos, nunca caminhamos sozinhos. Cada refeição que você ingere não apenas alimenta você, mas também bilhões de bactérias em seu intestino. Por isso, e eu aprendi isso até com o Dr. Carlos Nogueira, que me disse, além de você ter pets do bem, você tem que ter também bactérias do bem no seu intestino. Muito obrigado pela atenção de todos vocês.